E aí vamos pensar no racional para montar protocolo, tá? Então, a partir do shape atual, essa é a parte mais difícil das pessoas entenderem. Você parte da onde você está. Porque o que o paciente, o aluno faz? Ele traz a foto do Ramon ou da Ângela e fala, quero esse shape. Aí você fala, tá, então primeiro tira uma foto sua de biquíni pra gente ver o que precisa mudar. Porque você parte de onde você está. Não existe comprar um shape. Existe uma reforma. Vai reformar de onde você está. E aí você vai decidir se vai fazer um book, um cut. Maioria dos casos, eu acho mais efetivo a recomposição. A pessoa mantendo o peso, vai ganhando massa magra, perdendo gordura, mas sem alterar o peso. Porque para quem é magro é difícil empurrar, para quem é gordo é difícil passar fome. E aí a pessoa acaba tendo um resultado rápido e depois perde o resultado, porque não é sustentável, né? Mas dá para mudar a genética? Um pouco dá. Tá aqui a prova. 43 quilos com 1,67 m aos 17 anos. E com 20, 24, 25 por aí eu cheguei a 73 quilos. Então dos 43 para 73. É muito, é bastante. Mas se a gente for dividir isso na quantidade de tempo que levou, aí já vira pouco, né? 3 quilos por ano. É muito. De peso? Mas quem é que está disposto hoje a esperar tudo isso, né? Ninguém, né? 10 anos. 10 anos, 30 quilos. Lógico que nesse processo veio um pouco de gordura, né? Normal. Mas mesmo assim, o percentual de gordura nunca foi muito alto. Eu nunca tive muita gordura, assim, a ponto de ser considerado um sobrepeso ali, né? Mas eu fiquei muito volumosa. Mas era a época das mulher fruta e das paniquete. Era bonito. Então, hoje eu olho... roliça, top. Na verdade, quando qualquer pessoa, acho que quando a pessoa foi muito gordinha na adolescência, ou foi muito magra, então até você conseguir se enxergar realmente como é que você tá, você sempre busca... Eu sempre queria, por exemplo, ficar maior, pesar mais. O peso na balança influenciava muito. Não ficava medindo percentual de gordura, nada, mas o peso na balança eu tinha que subir na balança todo dia, ao contrário de quem quer emagrecer, né? Para ver se o peso estava subindo, E quando baixava um pouquinho, se eu furasse uma refeição, por exemplo, que baixava lá 300 gramas, alguma coisa assim, que já era um desespero. E aí hoje eu olho as fotos, né, dessa época, eu falo, como é que eu consegui fazer isso? Porque hoje eu olho aquele físico e para mim ele está totalmente fora de um padrão que hoje eu acho bonito, né? Só que eu dava aula. Então, eu tinha 10 minutos para comer. Como é que você come aquilo em 10 minutos? Aquele frango seco. Não era franguinho como a gente come hoje, desfiadinho, bota no meio da tapioca, com queijo, temperadinho. Não, era um peito de frango seco, que não podia ir muito tempero, que às vezes tinha que jogar água fora para cozinhar numa outra água para tirar a gordura. Batata doce. Praticamente era batata doce e frango. Foi a vez que eu mais desenvolvi também. Mas assim, lógico, levou muito tempo, só que aí empurrar a comida era muito difícil. Eu lembro que algumas vezes eu cheguei a chorar, porque eu queria muito ganhar peso, ganhar massa, ficar grandona, só que eu não conseguia comer. Então eu botava a aluna na esteira lá 10 minutinhos para aquecer, eu comia em pé do lado daquela aluna, engolindo a comida, e já tinha que dar aula, chegava a mesma coisa, 3 horas depois era a próxima refeição. Você estava quase colocando a anterior para fora e tinha que comer, não tinha escolha, não tinha pãozinho, não tinha, ovo podia ser, mas era aquele ovo que não era... Hoje a gente faz um ovinho, passa um olhinho na frigideira, faz um ovinho meio frito ali, não tinha nada disso, era frango, batata doce ou mandioca, arroz era impossível, porque 200 gramas de arroz era muito arroz, então era pior ainda, era melhor comer um alimento que tinha menos volume. E o pior ainda era o frango, né? Porque hoje come carne moída, patinho, carne ensopada, carne assada, hambúrguer. Você faz tem uma diversidade na tua alimentação. Mas nessa época foi bem complicado. Então, e tudo isso exatamente sem pensar, porque nessa época eu tenho que pensar que isso era praticamente uns 15 anos atrás, né? Eu comecei faz 22 anos atrás, indo para 23 anos. Digamos que os primeiros 5 anos
Não, uns 3 anos. Foi assim, entendendo a musculação, mas depois disso já treinando e com o objetivo de aumentar o volume, aumentar a massa magra mais consciente, né? Só que não se falava, então assim, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha informação como tem hoje. Então era bem isso, era errando para não errar de novo e então, a gente não sabia como era o certo, a gente sabia como não fazer de novo, né, o que dava errado. E hoje a galera não tem mais essa paciência, né? O Cami falou, primeiro eu agachei com 80 quilos cada lado, para depois os caras me batizar no ferro, para depois falar, ó, então, tem um negocinho aqui que dá para a gente melhorar a performance. Hoje o que o pessoal faz? Entra na academia, o que eu tomo para daí eu começar a treinar, para daí eu começar a fazer dieta. Então essa inversão, né, era o extremo o que a gente fazia, então não havia necessidade de talvez fazer tudo aquilo, poderia comer fruta, poderia comer vários outros alimentos ali que ia ser muito mais prazeroso você comer do que ficar lá chorando para comer, imagina que absurdo, né? Quantas pessoas passando fome e você chorando para empurrar comida. Ou ficar numa restrição ali calórica também absurda para quem quer emagrecer, imagina, fruta, eu nunca iogurte. chorei de comer, mas eu chorei uma vez que eu vomitei meu whey. Pô, eu ganhava R$150. Eu ganhava 180. Aí, pô, eu paguei 60 pila no whey. E daí fui tomar depois do treino e vomitei. Cara, eu chorei. Não, perdi meu whey. E eu deixava de ir em cinema com a minha namoradinha na época pra comprar whey. Aham, sim. Tipo, não, eu preciso ficar forte.